Eu sou Cristina Gomes, lá de Violeta, e vou estar consigo nos próximos minutos para falarmos sobre top signos onde a vive. Esta semana já estamos na semana de primeira da primavera, entramos já na Rainha das Flores e espero que estejam a usufruir destes pequenos momentos de sol e que a semana que se avizinha seja melhor e que possam passear mais ao ar livre e usufruir mais da natureza. Vamos então começar pelo signo que está em 12º lugar. Esta semana temos em último lugar o signo de Virgem, com a carta a Torre. Esta carta significa imprevistos, confusão, fim de um ciclo. No amor, Virgem terá uma semana um pouco drástica. Decisões a tomar devem ser tomadas ainda que lhe pareçam muito fortes. Por vezes, decisões que custam tomar no presente revertem-se positivas no futuro, por isso não desanime. No campo financeiro é uma semana que, embora possa sentir que os outros a ajudam, deverá ter bastante cuidado, porque por vezes essa ajuda tem segundas intenções, portanto deverá não confiar demasiado. Na saúde, cuidado com viagens, principalmente se fizer viagens pequenos percursos de carro. Em 11º lugar temos o signo de Aquário, com a carta O Carro. A carta significa necessidade de controle, velocidade e vitória. No amor, o Aquário estará algo tenso durante esta semana nas questões amorosas. Evite algumas atitudes bruscas, repentinas, face a questões importantes. Se vir que de facto há uma tensão e as questões até são de alguma importância, de alguma relevância, tente manter a calma, a tranquilidade, pense até 10 e não resolva as coisas abruptamente. No campo financeiro é uma semana que tende a algumas perdas financeiras e que deverá agarrar a energia que o Aquário tem de reinventar e arranjar outra forma para obter ganhos. Na saúde é uma semana emocionalmente desgastante. Vamos para o signo que está em 10º lugar, que é o signo de Peixes, com a carta à Papisa, que significa intuição, sabedoria de vida e segredos. No amor, esta semana tende a ser bastante tensa também para o signo de Peixes, principalmente porque vai ter alguns conflitos, algo que o vai deixar de certa forma um bocadinho mal. Use da sua sabedoria para levar a bom porto as situações e sobretudo tentar resolver, que é o mais importante. No campo financeiro é uma semana em que deverá colocar todas as suas forças no trabalho. Toda a sua energia deve ser canalizada para o campo do trabalho. A recompensa vai esperá-lo, mas deverá de certa forma esforçar-se para isso. Na saúde é uma semana em que deve ter cuidado para não desanimar. Peixes deverá fazer um esforço para não perder o ânimo, para não se deixar abater. Em 9º lugar temos o signo de Leão, com a carta à Justiça. Esta carta significa equidade, pensamento positivo e principalmente a justiça. No amor temos uma semana positiva para as relações. Para o signo de Leão estará de certa forma com os relacionamentos equilibrados. Poderá assumir um compromisso mais sério esta semana no caso de não estar tão comprometido. No campo financeiro é uma semana em que deverá ser positiva em negociações e em contratos. É uma semana muito boa para contratualizar qualquer situação que tenha na sua empresa ou até alguém que queira fazer algum tipo de contrato a nível de trabalho consigo. Os resultados irão surgir mais tarde, terá que ter calma. Na saúde deverá ter cuidado com objetos cortantes. Temos a carta da Justiça que tendencia um bocadinho a cortes. Em 8º lugar temos o signo de Sagitário. Sagitário está com a carta ao Papa, significa tradição, passividade e conselheiro. No amor será uma semana parada, relativamente estática nas relações. Para os solteiros deverão deixar-se envolver com alguém que já conhecem e não ter receios nesse envolvimento, porque uma amizade poderá transformar-se em algo mais intenso. No campo financeiro é uma semana em que será de boas propostas e contratos de trabalho, talvez mais responsabilidades, mas não deve hesitar e deve avançar. Na saúde é uma semana que deverá dar prioridade ao seu descanso, principalmente um descanso de qualidade, ainda que seja pouco, mas que seja com qualidade. Em 7º lugar temos o signo de Escorpião. Escorpião está com a carta da Imperatriz, que significa sensualidade, comunicação e exuberância. No amor é uma semana que, embora esteja deslumbrante, poderão surgir alguns imprevistos para os quais deverá estar preparada. No campo financeiro é uma semana que tende a existir progressos nos negócios e, sobretudo, bons momentos profissionais. Na saúde é uma tendência para a estabilidade emocional e também para melhorias para quem estiver um bocadinho adoentado.
Em sexto lugar temos o signo de Balança. Balança está com a carta do Imperador, uma carta de poder, determinação e muita inteligência. No amor é uma semana que poderão existir alguns reencontros, poderá o nativo de Balança conhecer ou reconhecer alguém do seu passado. Seja forte, mostre-se bem perante uma situação que o leve a recordar situações do passado e enfrente o presente com determinação. No campo financeiro é uma semana que será positiva para a área financeira, mas deverá mostrar-se capaz, determinada e, acima de tudo, mostrar resultados. Deverá mostrar que consegue produzir. Na saúde será uma semana estável para a Balança. Passamos então ao signo que está em quinto lugar. Esta semana é o signo de Carneiro, com a carta à força. É uma carta um bocadinho tensa para o signo de Carneiro, dado que é um signo de impulsividade e estes signos de fogo com uma certa energia, a carta da força vem reforçar um bocadinho este seu lado energético. No amor é uma semana em que deverá manter-se firme, expressar os seus sentimentos, mas sem grandes explosões e sem ações impulsivas, como eu já vinha a dizer. Para Carneiro a carta da força dá-lhe um bocadinho de energia a mais. Seja fiel ao que conseguiu até agora. Nos relacionamentos, tudo que se vai adquirindo por vezes é algo muito importante para a nossa vida, representa um troféu que adquirimos na relação. Não desperdice o que conquistou e seja fiel àquilo que adquiriu. No campo financeiro é uma semana que deverá estar atento a tudo e a todos, pois tende a cometer alguma falha que poderá evitar se redobrar a sua atenção para aquilo que fez. Tem opiniões sobretudo flexíveis, mas não ceda a determinadas regras que já estabeleceu. Na saúde estará com tendência a insónias. Em quarto lugar, estamos com o signo de Gêmeos. Gêmeos está com a carta da roda. Esta carta significa oportunidade, instabilidade, mudança repentina. No amor é uma semana em que sentirá determinação em relação ao futuro. Tende a querer evitar a situação presente, deverá pensar que o que fizer hoje irá colher amanhã. Isto é, Gêmeos estará com vontade de evitar o presente, porque algo presentemente não lhe está a agradar, não está a fazer com que se sinta em pleno, com que se sinta feliz, mas deverá refletir que por vezes as atitudes que fazemos hoje é aquilo que vamos colher no dia de amanhã, por isso evite fazer algo com que se venha a arrepender no futuro. No campo financeiro será uma semana muito positiva, poderá até ser promovido ou promovida e poderão surgir até novidades boas e inesperadas. Na saúde deverá aproveitar para relaxar, para Gêmeos estar com uma certa meditação, um certo relaxamento. Em terceiro lugar temos o signo de Touro, com a carta o Diabo, uma carta positiva na área financeira, mas sempre com algumas energias negativas a acompanhar. É uma carta que significa obstinação, desejo, ambição. No amor deverá mostrar-se tal qual como é, sem grandes rodeios nem grandes fantasias, revelar bem a sua personalidade, desde que não intimide o seu parceiro ou parceira, seja moderada nas expressões amorosas, pois os excessos, que a carta do Diabo por vezes provoca, podem prejudicá-la. No campo financeiro é uma semana em que o seu esforço e dedicação vão ser realmente compensados, vai sentir que valeu a pena tudo o que tem vindo a fazer. É uma semana também positiva nos ganhos para quem tem negócios. Na saúde estará com tendência a algum stress. E já estamos então no segundo lugar, com o signo de Capricórnio, com uma carta que todos desejamos, pelo menos, sentir, a carta do Sol. O Sol significa sonhos, autoridade e satisfação. No amor é uma semana que está bastante promissora para Capricórnio no amor. Deixe as mágoas de lado e divirta-se. Principalmente com uma carta destas, saia, conviva, tente se divertir. No campo financeiro é uma semana que terá de manter firmeza, pois o final da semana será positivo. Capricórnio esta semana poderá sentir que o início e os primeiros dias da semana não serão muito positivos, mas vai verificar que o saldo final é uma semana bastante boa e vai ficar satisfeito com os resultados a nível de trabalho. Na saúde é uma tendência a bastante energia, temos a carta do Sol, aproveite para andar, para passear ao ar livre, para caminhar, para desgastar, canalizar essa energia que a carta lhe está a dar. E então chegamos ao signo que está em primeiro lugar. E como já é costume, também vou falar na pedra do signo, e o signo que está em primeiro é o signo de Caranguejo, com a carta à estrela, que significa orientação, proteção, confiança em si próprio. No amor, esta semana será muito boa para os nativos, obterá satisfação na relação e sentirá que está finalmente no caminho certo. Deverá dar afeto.
No campo financeiro, é uma semana que estará bastante protegida no trabalho, deverá evitar, no entanto, alguns gastos, apesar de estar com tendência a receber alguns ganhos extra. Na saúde, será uma semana tranquila, estável, uma semana pacífica no que toca à saúde. Quanto à pedra, temos o quartzo verde, que é uma pedra verde clarinha e que atrai a abundância, ajuda nos estudos e estimula a criatividade, fortalecendo a saúde. E termino assim o Top Signos desta semana. Espero que tenham entrado bem na primavera, que tenham passado um bom dia do Pai e para a semana voltamos a ver de novo. Até para a semana.